Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Hora é Essa. E a convidada de hoje é a Mariana Nunes, que é a influencer literária por trás da página Chronicles of Mariana. Diz lá bom dia às pessoas, Mariana. Bom dia, maltinha! Como que estão? Bom dia, tão bem disposto, sim senhor, nem parece que é de madrugada quase, e que dormiste tão bem. Eu, Exato. eu e a Mariana partilhamos aqui algo muito importante, que é ambos dormimos muito pouco Muito hoje. mal. Portanto, esta coisa, este podcast, quando eu durmo bem já é o que é, hoje então, com privação de sono das duas partes, tem tudo para ser maravilhoso. Olha, Mariana, não sei se te lembras, foste das primeiras pessoas a ler e divulgar o meu primeiro livro de fantasia, que já foi, estás a dizer assim com a cabeça. Portanto, eu quando E eu hoje comecei a estava a falar sobre ele. Opa, e portanto para mim fazia todo sentido que fosses uma das convidadas para gravar este episódio comigo. Ahm, eu acho que é sempre preciso alguma generosidade quando há um autor novato que está a aparecer e que pede ou que pergunta se há interesse em que se leia o livro dele e a pessoa lê efetivamente e faz um bom trabalho de divulgação. Olha, obrigado por isso, com alguns anos de. Na altura agradecido e agora a passar alguns Sim. anos, reforço o agradecimento. Portanto, para mim, foste as primeiras pessoas a ler as minhas crónicas. Uhum. Espero um dia voltar a publicá-las. Ahm, Pá, e olha, vamos conhecer-te um bocadinho melhor a ti e ao teu trabalho, que eu acho que vale muito a pena. Mariana, Obrigada. de nada. Quando é que tu descobriste que a leitura pode ser um prazer e não tinha necessariamente de ser uma atividade chata que os nossos professores nos obrigam a fazer, aos pais, e é algo que pode ser bom, não é? Olha, eu sempre li e eu acho que isto foi meio que incutido pelos meus pais sem querer. Eu imagino, eu tenho PHDA e durante muito tempo eu só fazia asneiradas porque também não percebia, tipo, o que é que estava a acontecer comigo. Eu distraía-me imenso e meus pais punham-me, entre aspas, de castigo, tiravam-me tudo, tipo brinquedos, televisão, não tinha acesso a nada, mas não tiravam os livros, nunca. Eles nunca me tiraram os livros. E eu sempre comecei a ler em casa. E quando eu tinha boas notas em casa, os meus pais davam-me um livro e eu ficava super contente. E depois escrevia um livro. Recebi este livro porque tive cinco muito bons a matemática. Então eu Parabéns, comecei. cinco muito bons a matemática, sim senhores, Mas desculpa lá isso foi para interromper. aí do primeiro ao quarto ano, depois Ah, a partir daí descambou. A matemática descambou toda. pronto. E na altura, tipo, eu sempre li. Nunca achei que não era divertido, até porque os meus pais tinham um horário um bocado de treta. Eu ia para o ATL muito cedo, eu ia às 7 da manhã para o ATL e era tipo a última criança a sair do ATL todos os dias. E o que é que vi no ATL? Livros! Então eu acho que o universo sempre me preparou para esta vida, porque não conheço uma vida sem livros e passei sempre muito tempo na biblioteca. Os meus intervalos todos passavam na biblioteca e olha, sempre foi assim. Pá, olha, é giro que a tua vida literária, digamos, não tinha começado com castigos. Acho que nunca tinha ouvido uma história, uma história que começasse com castigos. Mas pronto, os teus pais fizeram bem, deram de castigo certamente com a razão e não tiravam os livros. Foram senhores muito sábios. A Mariana distraiu-se. A Mariana não sabe estar quieta um segundo. Tipo, e depois esses eram os recados da caderneta que a minha mãe ia recebendo. E depois a minha mãe ficava super chateada. Eu tipo, mas eu não estava a fazer nada. Tipo, porque na altura ainda nem tinha o diagnóstico. Claro que era estranho para a minha professora toda a gente estar tipo bem na boa, calados, e eu tipo não conseguia concentrar-me no silêncio. Tinha que estar sempre a fazer alguma coisa. Então, na altura foi engraçado. Quando a gente depois teve o diagnóstico, foi tipo, ok, faz todo o sentido, como é óbvio. Pá, eu tenho alguns miúdos também como professor, alguns miúdos mais irrequietos, e olha que isso funciona. Alguns eu dou-lhes livros para eles lerem. Já acabaste a tua parte, não foi? É que o miúdo mais irrequieto, quando está sem fazer nada, é pá, claro que vai dar asneira. Aliás, como é a parte dos miúdos. Claro. E o E eu livro já agora, distraía os outros sem querer, porque sim, eu já sem tinha acabado maldade, as sem maldade, coisas. sim. Yeah. E eu, por acaso, tinha uma professora muito fixe. Eu tinha uma professora que, imagina, nós tínhamos todos os lugares uns ao pé dos outros, mas havia uma mesa circular ao pé de um armário das artes plásticas. E sempre que eu acabava as coisas, eu podia ir para ali, tipo, com outro menino que também tinha PhD, e podíamos ir os dois para ali fazer o que fosse fazer, porque, como era mais afastado de toda a gente, não fazíamos o barulho para a turma toda e estávamos ali os dois concentrados nas nossas coisas e os outros a acabar os trabalhos. Por acaso tive uma professora muito fixe nesse aspecto. Não, pá, se há professores que nos estejam a ouvir, eu faço isso não, com os alunos todos. Se já acabaste, alunos desocupados é mau, porque até podem estar a aprender nesse tempo. Pá, Uhum, eu, nas aulas de português, eles sabem que têm de levar sempre um livro de casa e é para estarem a ler quando há tempo para isso, pronto. uhum. Isso é muito Olha, e fofo. quando é que tu percebeste que a leitura era mais do que um hobby? Portanto, no fundo, quando é que
resolveste criar esta página no Instagram? Olha, eu criei a página a 9 de junho de 2019. Sabes a data? Fogo. Yeah, porque eu celebro isto, porque eu acho que foi As, uma meni- mudança as muito meninas e as datas drástica é na minha incrível, vida. pá. Imagina, Pá, tu primeiro, celebras o 9 de junho, é? yeah, Ok, pá, pronto. Fazes tipo, festas e tudo. parabéns para mim por Ok, continuar a acho muito fazer bem. isto, Vê passado se me tantos lembro de dar os anos. parabéns a este 9 de junho, vê se eu ponho aqui na Yeah. agenda. Pronto. Mas, olha, eu já seguia muitas booktubers e eu na altura achei que estava a ser bem inovadora e pensei, os meus amigos estão fartos dos meus stories a falar de livros, eles odeiam. Eu vou criar uma página só para falar de livros. E eu pensei, isto é bem único, nunca ninguém fez isto na vida, como é óbvio. Nunca ninguém pensou nisto. Obviamente toda a gente já tinha pensado, né? Mas quando... E depois criei porque chumbei no exame de matemática na altura e eu estava super depressiva, porque eu estava tipo, já não vou poder entrar na primeira fase da faculdade, porque ainda era naquela fase em que tu tinhas que passar aos exames obrigatórios porque senão chumbavas de ano. E mesmo que não precisasse do exame para nada, porque eu não precisava de matemática para nada, como tive, chumbei no exame, chumbei de ano no 12º, entre aspas, então não podia candidatar à primeira fase da faculdade. Eu estava tão triste que eu pensei, eu preciso de uma coisa para me distrair. Eu vou estar a estudar e continuo a ler, mas eu preciso fazer alguma coisa para sair deste loop de estar toda triste com isto, porque eu já estava mesmo, já não vou entrar na faculdade, já não vou tirar o curso que eu quero. Então pensei, as booktubers fazem isto no YouTube, eu vou fazer no Instagram, vou ser tipo a primeira em Portugal. Não fui, não sei quem foi, mas depois criou-se toda uma comunidade muito fofa, éramos tipo 15, éramos bem pouquinhas. Não, se és E agora 2019, somos és das primeiras, tantas. sim. És da primeira leva. Sim, são, e há aquelas OGs, as influências OGs destas cenas, as originais. Opa, é bem fofo, tipo, porque éramos muito poucas e hoje em dia, tipo, somos todas amigas ainda e depois vemos toda uma comunidade gigante e eu fico tipo, oh meu Deus, sinto-me bem velha a estar aqui. Tipo, ainda nem havia TikTok. Sentes-te velha, ok, pronto. Não Sim, porque percebo. vejo imensa gente nova a chegar e eu fico, está bem gente aqui. Pá, e eu, já agora, vou saltar umas perguntas à frente. Eu acho que o influencer não é só que ele tem uma página no Instagram, é que ele consegue influenciar de alguma Uhum. forma. Pronto, influenciar já agora de forma positiva. Epá, eu acho que tu, ao longo dos anos, já lá vão 7, não é? Tens influenciado, principalmente malta jovem, a perceber que o livro pode ser um objeto interessante, pode, não tem que ser uma seca, que há livros para toda a gente, não é? Não temos Uhum. todos que gostar dos mesmos livros, não temos todos que gostar dos clássicos que se dão no que o 12º nos obriga a ler, por exemplo. Exato. Uh, Pá, em 2002 até ganhaste um prémio, não foi? Que eu na altura até te fui dar os... 2022, já. 22, sim, 2002 não, Ganhei, 2002 ainda não. ganhei e está ali na estante, ganhei um prémio da juventude aqui em São Brás, porque eles fazem tipo, todos, de 2 em 2 anos fazem estes prémios para tipo, também mostrarem à comunidade que as pessoas estão a fazer alguma coisa fora do Uhum. que se vê aqui, porque nós somos uma comunidade muito pequena. E eu vou falar a muitas escolas. Ainda agora, na semana passada, na segunda-feira e na terça, tivemos nas escolas aqui de São Brás, que há um projeto que é a Escola em Movimento, que é várias pessoas de áreas diferentes e professores vão falar às escolas e dar palestras. E eu e o meu grupo, que é o Entre Linhas, que nós já estamos juntos desde 2023, exato. Comecei eu sozinha, depois juntámos-nos todos, porque descobrimos que havia mais pessoas que faziam isto em São Brás. Íamos falar às escolas e, entretanto, já fui a Viseu, já falei em escolas em Aveiro, já falámos em imensas escolas no Algarve, já fomos ao Alentejo. E basicamente é mostrar que existe um livro diferente para toda a gente, que não existe só aquele tipo de livros que nós damos na escola, mostrar que podemos aprender os mesmos temas dos livros da escola em livros mais leves, entre aspas, que é considerada literatura light, que eu detesto esse Uhum. termo, e mostrar que também nós temos um rapaz no grupo, É o um Miguel. rapaz mais velho, que é o Miguel. E mostrar que os rapazes também leem e também leem coisas fixes, porque normalmente nós começamos as sessões a dizer: mas quem é que já leu um livro este ano? E raramente um rapaz pôs a mão no ar. E agora, nas últimas turmas que tivemos, ninguém estava a pôr a mão no ar. Eu estava tipo: como assim vocês ainda não leram um livro este ano? Nem os obrigatórios da escola, o que é que vocês andam a fazer da vida? Ficamos muito. Mas depois é muito giro porque às vezes fazemos 2 sessões na mesma escola, uma no início do ano e uma no final, e depois já vemos muito mais E mãos vem cá a levantadas. diferença. Estamos do tipo: que proud, tipo, vocês leram. E é sempre muito giro quando nos mandam mensagens depois das sessões. Eu, por exemplo, eu saí da sessão e no dia a seguir tive que ir à escola deixar livros porque a escola ainda não os tem. E eu, tipo, eu empresto os meus livros. Eu quero que vocês leiam. Tipo, eu não me importo se vocês leiam os meus. Porque eu fiquei mesmo feliz de pedirem uma para ler o livro. Eu, assim, eu empresto.
Eu não consigo comprar neste momento, porque não vou ter dinheiro para comprar 20 livros para cada pessoa, quero Claro. livros, mas eu empresto os meus, e se precisarem, se eu tiver, eu empresto sempre. Pá, olha, ia também perguntar-te sobre esse projeto que eu acho que é muito, muito importante. Já falaste bastante dele, fixe. Uhum, Ahm, Pá, e já agora, primeiro acho que quem está a ouvir já conheceu o Interlinks, ainda não conhecia, que eu acho que é mesmo por aí. Aliás, eu também faço isso um bocadinho quando posso, que é também ir a escolas falar de livros e mostrar aos miúdos, aos alunos, uhum, o livro não tem que ser chato, e segundo que os autores ou as autoras não têm que ser pessoas ermitas que vivem numa caverna a muitos quilómetros de distância da civilização, são pessoas normais, não é? E que se não experimentarem, se calhar não sabem se vão gostar, não é? uhum. O que é que tu achas? Porque eu tenho uma opinião. Os jovens leem pouco, eu acho que agora têm lido mais nos últimos anos, e os dados dizem mesmo isso, e muito se deve ao que se tem feito no Instagram e no TikTok também, que conseguiram transformar o livro num produto fixe, que eu acho que era algo que era difícil e que as redes sociais conseguiram para algumas pessoas. Mas qual é que é a tua perspectiva da percepção que os jovens e que as crianças não vais a crianças, não é? Mais jovens. Ou também vais ao Não, início. vamos a partir do quarto ano. Acho que Então já são a mais, turma mais são mais pequena que eu fui, adolescentes. acho que foi o quarto ano. Ainda são pequeninos, são crianças ainda, ok. Sim, mas vais primordialmente a jovens. Sim. Ah, sentem-se bem recebidos, sentem-se ouvidos. Eu acho que é muito mais fácil as raparigas ouvirem-nos que os rapazes, não é? Devem ter mais Uhum. dificuldade de chegar aos rapazes, pelo menos tenho. Ahm, Qual é que é a vossa percepção em relação à literatura, aos livros e aos jovens? Olha, a primeira é, eles não vão falar com professores na sala. Nós mandamos as pessoas embora. Olha, isso é Eles não giro. falam, porque eles sentem-se envergonhados, primeiramente, e depois sentem que têm que dizer uma coisa para que o professor vá gostar de ouvir. E nós a primeira coisa que fazemos é, não há adultos aqui sem ser nós, vão-se embora. E muitos deles nem acham que a gente é adulta. Por exemplo, na última sessão, eu sentei-me porque já estava a passar mal e a professora disse, sim, senta, estás grávida. E os alunos ficaram assim, tipo, como assim estás grávida? E eu tipo, eu não tenho 16 anos, está bom? E nós já não temos a vossa idade. Eu sei que parece, mas já não temos. Ahm, mas a primeira coisa é mandar as pessoas embora. Gosto Porque disso. eles, quando estão connosco, sentem-se mais à vontade e sentem que não os vamos julgar. Porque primeiro não sabemos quem é que eles são. Exatamente. Aqui em São Brás já sabemos, porque é impossível não sabermos, porque aqui é um meio muito pequeno e toda a gente se conhece. Mas a maior parte das escolas que a gente vai, nunca vimos aquelas pessoas na vida e provavelmente nunca mais vamos ver. Por isso, logo aí ajuda ao facto de ter ali um estranho a falar. E depois aquilo começa com sempre toda a gente envergonhada, os rapazes sempre a ser palhacinhos, que nós Exatamente. também já temos a Clássico. escola toda, a quererem fazer piadas e a meio que desprezar quem está a falar que quer ler. E depois nós pegamos nisso, vamos dizer, então, mas estás a gozar, queres acrescentar alguma coisa? Nós não julgamos aqui, só tu é que estás a julgar. E depois, quando eles percebem que nós realmente não estamos ali para criticar, nem dizer que tu leste este livro e que não presta, como a maior parte das pessoas fazem, o que é muito triste, por exemplo, um aluno chega entusiasmado que leu este livro e diz, mas isso não faz parte do plano. Ok, não faz, mas não ficas feliz que o teu aluno está a ler fora do tempo de aula e fora da lista. Eu quero ler uma Pá, coisa por eu, mérito a mim próprio. custa-me que ainda possa haver professores com esse tipo de mentalidade. Nós Eu tivemos um acho. professor há pouco tempo assim, e eu fiquei do tipo, tu vais sair já da sala, nem te quero aqui. Opa, porque, pronto, é a minha percepção. Claro que há livros mais literários ou mais densos que outros. Mas tu Uhum. não vais pôr uma criança de 10, 11, 12 anos que não tem hábitos de leitura, não lhe vais dar um livro do Saramago. Claro, e tu É não o nosso começas a Nobel de ler Literatura. Saramago, exato, e não começas a ler Saramago ou a perceber Saramago, porque nem tens maturidade nem emocional, Exatamente. nem maturidade de idade, nem maturidade literária para perceberes o que é que estás a ler, sem teres lido outras coisas. Não podem esperar que os jovens leiam logo os clássicos se eles nem conseguem ler um livro de 20 páginas num dia. Claro. Como assim? Não, Não o mais dá? importante para mim é os miúdos perceberem que os livros não têm que ser uma coisa chata, não têm que ser um castigo. E para isso têm que descobrir um livro que, Exato. que lhes dê prazer a ler. A partir do momento em que descobrem um, vão descobrir dois, três, Cobrem outros. quatro, e Exato. depois. E depois encontram também, dentro disso, os livros que se calhar estão no plano que falam do que é obrigatório ler na escola. E eles chegam lá por intuição própria, porque querem ler, porque já estão curiosos e já têm o vício e já têm o bichinho da leitura. Eu lembro-me que, por acaso, eu tive sorte nos meus professores de português, porque eu sempre fui contra o Plano Nacional de Leitura. Na altura, porque primeiro era péssimo, agora já vai melhorando, já tem livros melhores que estão aceitos, mas, por Tem exemplo, as vindo a listas ser obrigatórias. mais abrangente, sim. Sim, mas na altura as listas obrigatórias de leitura eram péssimas. Eu lembro no secundário, tipo, eu tinha um professor, que é o professor Vítor, que não me está a ouvir, mas se tivesse, professor, Um você beijinho é para o professor incrível. Vítor.
Beijinho, professor Vitor. E na altura eu disse-lhe assim: quantos livros é que eu tenho que ler para não ler nenhum deste? E o meu professor ficou tipo: what? Nunca ninguém me pediu e perguntou isto. Ele disse: olha, tens que ler um, pelo menos, que fale de um tema destes, qualquer, e depois lês mais nove. Mas ele disse aquilo no gozo. E depois eu cheguei ao final do ano e apresentei-lhe as fichas de leitura de 20 e tal livros. Ele ficou a olhar para mim do tipo: como assim fizeste tipo isto? Eu assim: eu não quero ler esta porcaria. Não vou ler nenhum destes. Eu lembro qual é que era a porcaria? Ah pá, havia imensos. Olha, eu lembro-me dos do Camilo Castelo Branco. Eu não apetecia nem ler nada daquilo. Pá, eu Eu tive que assim: ler o quantos Amor de livros é que eu Perdição. tenho que ler para não ler isto? Entende? Eu não quero nenhum destes. Quantos é que eu tenho? E ele: 10. E eu tipo: ok, vou ler 20, porque é para você perceber que eu não quero mesmo ler e que vou me esforçar na mesma. Mas olha, agora que já és mais crescidinha, se calhar se fosse por recriação tua, fosses buscar um livro do Camilo Castelo Branco, Eu ia, ia gostar ia imenso. demorar um bocadinho, se calhar, a perceber que, obviamente, o português é mais arcaico e a mesma forma de Uhum. escrita é diferente do que hoje, obviamente, mas se calhar já tinhas maturidade, quer E eu tenho emocional, os quer livros cá em literária, casa. Eu, entretanto, já comprei esses livros e já li. Só que na altura eu não queria estar a ser obrigada a ler um tipo de livro que não me chamava a atenção. É que depois, para além de não me chamar a atenção, tu estás a ler aquilo por obrigação, sem gosto, a parte e da acaba por obrigação ser, estraga tudo, muitas entre vezes. aspas, tu perdes a motivação toda. E é isso que acontece aos moços. Tipo, eles, estou a ler este livro, este livro é uma seca, que todos os livros, nenhum dos meus colegas está a gostar de nenhum livro que está a ser obrigado a ler. E então, isto é o que existe no mundo da literatura. É tudo uma seca e ninguém gosta. Agora, felizmente, o Plano Nacional de Leitura já vai abrangendo mais coisas. E há vários livros que nós costumamos levar para a escola que, passado tantos anos, já estão no Plano Nacional de Leitura e eu fico tipo, Yeah. amém, finalmente. Tipo, são livros importantes. E há livros que eu acho que se vão tornar clássicos, tipo os Hunger Games. Eu acho que daqui a uns anos vai se tornar um clássico. Entre Para mim já outros. devia ser. Há muitos livros que. Olha, acho que o vosso trabalho aqui no Entre Linhas é muito importante, até porque não ganha nada com isso, não é? Pode. Não, Só perdem a tempo, no fundo, e realização pessoal, que é muito importante, mas não paga sim, contas. acho que é mais o que. Eh, É giro perceber que tivemos algum impacto e chegar a casa e Exatamente. ver que uma pessoa, pelo menos, ficou interessada ao ponto de mandar mensagem. A dizer: olha, eu gostei, que livros é que recomendas com este tema? E eu acho isso tão giro, porque eu assim, esta teve coragem, mas outros se calhar ficaram com o bichinho e não tiveram coragem. E Sim, sim, depois sem dúvida. é giro, quando uma manda mensagem, passados uns dias toda, tipo, começas a receber mais. Parece que disseram: eu mandei, ela respondeu. Parece bem, e depois é bem fofo, eu acho uma piada. Eles comigo, nas experiências que têm ido à escola, diziam muitas vezes, eu não pensava que um autor pudesse ser fixe. Eu, pronto, mas como Agora veem, já conheço um autor fixe. pronto, e digo, olha, há muitos, em Portugal então há muita gente a escrever e a escrever bem, vocês têm que ir Uhum. procurar, não é? Vocês são todos uns prós em internet e redes sociais, irem procurar. E já agora, acho que eu tinha partilhado isto aqui no Hora Essa, senão já partilhei, peço desculpa, estou a ficar idoso e já me repito. Um, Pá, eu há 2 anos tive um projeto mais concreto com escolas. Agora não dá para continuar, infelizmente. Pá, eu ia às escolas falar de livros e levava não só os meus, mas levava livros de vários autores portugueses. Uhum. Levava também com preços de escola para os meus que pudessem comprar. Pá, e claro Isso. que há turmas e turmas, às vezes na mesma escola, uma turma 10º ano, o A e o B é completamente diferente. Mas Sim. tive turmas que aderiram muito bem e ficaram muito interessados. Pá, e eu na altura, depois quando fiz as contas, ah, epá, as minhas sessões foram a mil e tal alunos, mil e poucos, talvez. Eu Uhum. vendi livros a 17, tal por cento de alunos. Portanto, é Isso é mais, muito. é mais do que um a cada 10. Muito melhor do que eu estava à espera. Podemos ver isto ao contrário. 17% não vale a pena. Epá, 17% de mil e Claro que pouco. fala. Não, eu acho que são números muito. Isto é miúdos que compraram. Eu sei de outros que depois compraram mais tarde, depois de não compraram na altura, compraram depois mais tarde, ficaram interessados. Epá, Uhum. acho que, para que quando se diz, é uma coisa que me chateia, os miúdos não gostam de ler. E não Epá, gostam de ler o que está no plano. não é só isso. Eu acho primeiro que tudo, qualquer pessoa, não tem que ser só os miúdos, há muitos adultos que não pegam num livro nunca. Os meus pais não. A minha mãe lê, o meu pai está a ler o mesmo livro, pai, há 15 anos, e eu estou sempre a gozar com ele, eu tipo, É pai, porque gosta muito daqui desse nada. livro. Eu disse-lhe assim: daqui nada eu vou estar casada e com filhos, e tu ainda estás no mesmo livro. E olha, que eu vou estar já com filho, e ele vai estar a ler o mesmo livro ainda. Qual é que é o livro? Que se calhar é um livro muito É um grande. dos escoteiros, é que nem é um livro a sério, é o mini manual escotista. O Mini Ronaldo que tens a ler há anos. Fantástico. Ele ainda não acabou de ler. Não, estou a dizer isto, eu estava a dizer aquilo há bocadinho dos jovens, porque há muita malta que dizem que é como se fosse uma batalha perdida. Os miúdos têm muitas distrações, muita interação, muitos computadores, muitos ecrãs, nunca vão querer um livro. Pá, eu da experiência que tenho,
há miúdos que fogem dos livros como se fosse uma cruz, verdade, mas com a motivação certa, eu acho que é isso, nunca assisti uma sessão vossa, mas acho que é isso que vocês fazem, com a motivação certa, pode haver alguns, ou às vezes até mais do que nós esperamos, que podem mudar um bocadinho a ideia que têm de um livro e podem ter a vontade de pegar num livro e depois a partir daí, se calhar, ganhamos novos leitores. Eu acho que o vosso trabalho é muito importante. Pronto, e espero que continuem a fazê-lo. Ai, nós continuamos. O que nós costumamos fazer é perguntar logo: o que é que tu gostas no dia a dia? Ah, eu gosto de videojogos. E sabias que há livros de videojogos? E depois eles ficam tipo, what? E o Miguel fala sempre dos livros do The Witcher. E eles ficam Uhum. tipo, como assim? Como assim? Há livros disso. E depois o Miguel leva sempre os mangás do One Piece e os rapazes pensam, isto também é um livro, isto conta como livro. E nós, claro que conta como Bom, livro. Então não haveria de contar. E depois eles começam assim: é bem ah, por ok, aí. então tipo, posso começar por um que não dê tanto trabalho, porque é muitas imagens, e se calhar avançar. E nós ficamos tipo: exato, ninguém está a dizer para tu leres um livro de 1000 páginas. Nós estamos a dizer para leres um livro. E vês o que é E que nós por gostas, acaso vais-te procurar. sim, exato. E nós, por acaso, também falamos muito de autores portugueses e normalmente também a escola aqui. Nós temos a sorte de ter uma comunidade em São Brás que preza muito a cultura e há sempre muita coisa a acontecer. E agora trouxeram o Lourenço Ceruia. Ele já tinha Uhum. vindo cá, à nossa Entrelinhas, mas os miúdos ficaram tão curiosos que quiseram a sessão do Lourenço Ceruia na escola. Fixe. E eles gostam imenso. E o Suru Esse- é professor e tudo, portanto, está mais habituado a isso, foi muito Sim. fixe, de certeza. Yeah. Olha, nós somos às sessões da secundária e gostamos imenso. Foram onde, desculpa? Fomos ver as sessões da escola Ah, secundária que ele foi dar e gostámos muito. Mas nós também já o conhecemos e já estávamos lá do tipo fãs na fila da frente. Foi e muito o Suru vai fofo. ter novidades em breve, está com atenção. Olha, Eu sei. Nós conseguimos que ele se descabeça ali um bocadinho, descosesse, mas maravilha. muito pouco. E eu assim, fogo, bebe mais. Estou a gozar, estávamos a beber água. Eu assim, vá só mais uma coisinha, não podes dizer mais nada. E ele, não, tenho que me calar, porque senão o meu editor mata-me. Eu, sinceramente. Olha, voltando à tua página, do Instagram, do Chronicles of Mariana, já disseste que criaste num desgosto matemático, e Sim. acho que também é a primeira vez que dizem isso. Quais é que foram os teus passos iniciais, maiores desafios que tiveste ao início, ou foste de tal forma ingênua, digamos assim, que nem sequer estavas preocupada com nada? Eu acho que eu acho que continua assim, na verdade. Entre aspas, eu estou-me a cagar. Porque eu acho que quando tu estás a tentar forçar uma coisa, que vai ser sempre mau. E acho que na altura também cresci muito porque eu ia de pijama para os stories, tipo, olha, acabei de ler este livro, estou maluca, acabei de chorar, tipo, que é isto? Agora já não faço tanto isso, já tenho, Já não tipo, vais pijama para os stories? Que pena. às vezes vou, mas já não Fazes bem, faço então. assim Então, se tanto. for um bom pijama, Claro, então este não é tão jeito em brilhantes e tudo. não vi os Ah, brilhantes, desculpa, mas sim, mas parece-me giro. Aqueles pijamas que ah, eles Stitch até com o carapuço, eu acho que devias Exato, com apostar no as coisas na ao Winnie the cabeça. Pooh, acho que sim. Mas eu acho que eu nunca olhei para isto como um trabalho ou como um meio para atingir um fim. Eu sempre olhei para isto como um escape. Do tipo, eu quero partilhar coisas de livros e conhecer pessoas que leiam também, porque eu, apesar de ter no meu grupo 2 ou 3 pessoas que liam, era a minoria e fartavam-se de gozar comigo, eu, tipo, mas eu não me importo, me chames nerd, eu, tipo, na boa. Continua a chamar, isso diz mais sobre ti do que sobre mim, porque tu achas-me mal por eu ler, quando devias achar-te mal, por tu andares a sair à noite até às tantas. Tipo, não sei o que estou errada nesta equação. Isso És também tu. já me, isso também já me aconteceu há uns anos, que é alguém do teu grupo de amigos. Ele gosta de ler como fosse algo apreciativo, não é? E E aí eu, eu, tipo, pois pois gosto. gosto. E tu gostas de gastar dinheiro a sair e beber álcool? Eu acho que isso é pior do que eu faço. É pior, não, tu fazes, é bom. Mas eu lembro que uma vez ter ficado sem fala, uma saída qualquer à noite, terem-se referido a mim como eu. Ele, se calhar, ele gosta de ficar em casa a ler. E eu, sim, e. Sim. Mas pronto. Prefiro Ahm, 1000 vezes, tipo, cancelar, quando cancelam aquele evento que eu não queria nada ir, porque a minha ansiedade social também detesta sair. Mariana, olha, assim, infelizmente já não vai dar. E eu, tipo, ainda bem, quero acabar o livro. não, isso Perfeito! às vezes também me acontece, depois tenho que recriminar a mim mesmo, que é termos uma saída marcada, depois cansado por alguma razão, e eu cá dentro festejo. Yeah, eu sou sempre Penso, assim. olha, noite em casa, a ler ou a jogar, que chatice só. Eu às vezes digo ao meu namorado, eu sinto que eu tenho os hábitos dos velhinhos. Tipo, eu quero Assim. estar em casa. Eu não Olha, quero ir os para a velhinhos rua para a sabem bué. confusão. Olha, acordar cedo, jantar cedo, os velhinhos sabem imenso. E eu janto cedo, nós jantamos cedo. Tipo, às 7 já estamos a jantar. Ainda nós, Porque eles aqui como também eu devido estou da em da casa, criança. faço logo a comida. Pronto, então somos velhinhos em corpos de 20 e tais, Não, 30 e anos. prefiro a vida assim. Sinto que tenho muito mais tempo para tudo.
Os velhinhos sabem. Velhinhos sabem bué, pá. Eu só não invejo ir para as 9 da manhã para o banco ou para os Correios Assim, fazer fila. Ou para a paciência, porta do não. Pingo Doce. De resto, acho que eles têm uma grande vida, sim. Mas estavas a falar dos desafios. Eu acho que o único desafio que eu tive foi tentar conciliar tudo nas alturas que estavam mais caóticas na minha vida. Quando estava, por exemplo, eu tive os meus 3 anos de licenciatura sempre a trabalhar. E eu estava tipo a trabalhar, a estudar, Claro. a tempo inteiro, eu não tinha o estatuto de estudante trabalhador. Ah, estudante trabalhador, trabalhador estudante, whatever. Bastante, sim. Yeah. Isto não me estava a soar certo. Eu não tinha o estatuto porque não queria estar a ter as aulas todas, não me fazia sentido não ir às aulas. Então era tipo, ia às 7 da manhã de casa, depois saía de casa para a faculdade, chegava da faculdade tipo às 5, depois ia trabalhar tipo das 6 às 11, no dia a seguir repetia. E acho que isso foi tipo a altura que mais me custou. E depois quando fui para Aveiro não foi muito fixe, tipo, a alteração. Eu passei de morar tipo com os meus pais. E imagina, nós temos uma relação muito próxima com os meus vizinhos, ao ponto tipo na casa dos meus pais, as portas estarem sempre abertas, lá do terceiro andar, até todos os nossos vizinhos de baixo diziam que aquilo não era um 2T3 era um T6 é o T6 terceiro andar. Um, e nós tínhamos sempre bem ligação para estar sozinha fechada em casa, tipo, e descobrir que o frigorífico e o forno fazem barulho quando está silêncio. E eu não fazia ideia. Tipo, what the fuck? Estou sozinha em Aveiro, se não acontece alguma coisa, tipo, as pessoas não estão aqui, não chegam aqui rápido. E eu fiquei assim um bocado traumatizada e foi quando eu me fui mais abaixo e tipo afastei-me um bocado das redes porque lá está, eu sou muito genuína e eu não queria fingir que estava tipo ok, mas também não queria mostrar que estava mal porque eu não queria que as pessoas viessem tipo coitado e eu tipo, Não tem nem a coitado, tua é a privacidade, vida, não tens que estar yeah, a. é a vida, só que eu também não queria que me viessem tipo queres uma força, tipo, eu estou aqui, eu tipo, não queria isso, eu só queria tipo lidar com a situação e acho que aí foi tipo, mas não é dificuldades relativamente à página, foi relativamente à vida e gerir a página. Às vezes temos Sentias-te que nos afastar. sentias-te obrigado a ter conteúdo com regularidade? Imagina, eu Talvez sempre há uma meti espécie de pressão para stories. isso? Eu sempre meti stories. Eu, por exemplo, eu neste momento também não tenho vontade de publicar vídeos sobre livros porque porque primeiro o mercado deste BookTok e BookStime está super saturado. E toda a gente já se copia a toda a gente. E eu aborrece-me inovar numa coisa porque já sei que vão imitar. E isto não é para ser egocêntrica. Mas, por exemplo, eu tenho aquele projeto, o Let's Get Our TBR Together, há 4 anos. E há uns tempos, tipo, uma rapariga copiou literalmente o projeto todo, mudou tipo o nome a dizer, em vez de Let's Get Our TBR Together, era Vamos acabar este ano juntos. E era todo o mesmo conceito que o meu. E eu tipo, isto foi eu criei de mim para mim. Isto não é um desafio dos outros. Porque é que tenho que copiar tudo? E depois nem tinha mais vontade de gravar, porque depois eu fico tão frustrada que eu tipo, eu esforço-me para ter uma ideia que não existe. Para vocês, tipo, no segundo a seguir copiarem, nem darem créditos e depois fingirem que nunca viram isto na vida, quando comentaram no primeiro vídeo que eu fiz. Eu fico tipo, porra, vocês têm uma lata de caraças. E às vezes irrita. Tu estás a tentar criar conteúdo porque sabes que alguém vai chegar lá e fazer igual. E parece que é mais do mesmo o teu. O teu que foi o primeiro é que é o mais do mesmo. Porque elas já viram a ideia, agora fazem um bocadinho melhor. Parece que é incrível novo. E às vezes eu não tenho vontade por causa disso. Também Aborrece-me. há. Mas acho que tens aí uma atitude positiva que é isto não pode ser uma fonte de stress, nem Claro de que não. E ansiedade. quando começa a Quando estressar, dá, quando não dá, tchau, não dá. tchau. Pois, exatamente. Quando eu começo a estressar, olha, mudo conteúdos, faço vlogs, faço as receitas. Tenho que voltar porque as pessoas dizem que adoram-me. Eu, de facto, de eu ser um caos na cozinha. Eu não sou tipo o caos. Acontece é sempre caos. Porque imagina, não há uma vez que eu cozinho nesta casa que não aconteça uma coisa caótica e engraçada. Mas eu acho que isto é porque eu sou mesmo assim toda desastrada desta vida. E o meu déficit de atenção não ajuda. Então, eu acho que junta-se Sim, essa mistura. déficit de atenção juntamente com panela ao lume pode dar asneira, sim. Não, Eh, imagina, ontem fui ao congelador. Eu estava a dizer isto ao Alexandre. Eu não sei se isto é porque eu estou grávida e cansada, ou se é porque tenho déficit de atenção, ou se é porque eu estou grávida e cansada e com déficit de atenção. é Mas eu tudo, fui ao rapariga. congelador tirar a carne para fazer o jantar e estava lá o pacote da farinha que eu andava à procura porque tinha feito um bolo. Porquê é que eu meti o pacote da farinha no congelador? Quem é que mete Cá farinha no fresquinha, congelador? está E calor, tipo, a farinha já estava fedida. estragada porque estava bem úmida. E eu fiquei assim, mas o que é que ia na minha cabeça? Porquê é que isto está tipo assim? Olha, bem cenas assim na minha vida. Por isso é que as pessoas dizem que gostam de ver-me a cozinhar. É sempre uma coisa, ou parte alguma coisa. Nós gostamos de tragédias, portanto, tudo que seja assim uma Gostam, coisa para sabes, rir, eu sinto que as trágico ou pessoas cómico. gostam de.
de perceber que não estão sozinhas, que também as outras pessoas também erram e também fazem Claro. asneiras. As É, influências de pipis nunca mostram isso. E eu estou-me a lixar, eu mostro tudo porque a vida é assim e eu sou assim. tu já disseste aqui duas frases muito bonitas. A primeira é estou-me a cagar, que eu acho que é uma frase que fica Yeah. bem em qualquer sítio. E gosto também das influências pipis, que acho que Yeah. algum dia Epá, que eu tens não que lidarmos consigo. Como é que influências. elas. Exato, como é que elas acordam tão bonitas? Epá, tu não acordas assim, poupa. Tu não Eu acordas. acordo sempre bonita, Tipo, e Mariana, eu. toda plena. Ai, Sim. agora vou pôr o meu creme. Não, tu acordas toda babada, com as sobrancelhas todas no ar e o cabelo despenteado. E agora foste ali à casa de banho, já pôr maquilhagem, achas que a gente não sabe? Para começares o vídeo, finges que acabaste de acordar com blush na cara, tão serena. Pá, Pá, não. olha, eu pessoalmente iria adorar ver vídeos de malta toda despenteada, descabelada e com remela. Acho que era uma lufada de ar fresco. Realista. Se quiseres Eu sou começar assim. com. Então, mas acho que, pronto, quando fizeres assim um destes, manda-me que eu vou partilho com todo o gosto. Olha, Vou fazer. voltando às opiniões dos livros, hum, há muita gente que diz que às vezes tem dificuldades em falar mal do livro, se for do autor português pode ter mais. Tu, na tua condição de desbocada, sentes isso de alguma forma? Não, porque eu estou. Pronto, faz muito bem. Imagina, eu tento sempre criticar de maneira construtiva, ou seja, eu não gosto, especialmente com autores portugueses. Eu primeiro mando Uhum. mensagem antes de publicar a review no Goodreads, a dizer, olha, não gostei disto porque isto, mas eu vou publicar a opinião na mesma, quero só, tipo, dizer, para não ficares triste, mas mesmo que fosses um Stephen King ou uma Colleen Hoover, eu ia criticar na mesma, porque acho que eu sou aquele tipo de pessoa que vai ver as reviews de uma estrela antes de começar a ler um livro, mas é mesmo por gosto, porque eu gosto de saber o que é que está mal, que é para eu ver se realmente a pessoa tinha razão e fundamento para fazer aquela crítica. Um, mas eu acho que a partir do. Eu não, há reviews que é para ofender autores, eu acho isso Sim, sim. feio. Eu tento explicar porque é que não gostei e explicar porque é que outros poderiam gostar e porque é que não funcionou para mim, no meu caso. Porque eu não acho que lá por eu não ter gostado que o livro deixa de ser bom. Eu acho que é um livro que não é para mim, ponto. Claro. Por exemplo, há um livro que é o We Are Liars, que entretanto já saiu uma série. Epá, eu odeio o livro. Mas eu entendo o porquê das pessoas gostarem. Aquilo era, prometia todo um plot twist que eu descobri na página 52. Tipo, eu Começámos a se não página de tivesse cor. descoberto o plot twist, eu sei porque eu conto esta história tantas vezes. Se eu não tivesse descoberto aquele plot twist, eu acho que tinha amado o livro. Mas como já previ aquilo, epá, foi uma seca e eu não gostei, porque depois era tudo demasiado óbvio. E depois eu fiquei tipo, como é que as pessoas não me chegaram lá? Tipo, isto está tudo aqui. E na altura, tipo, eu detestei o livro, só li na base do ódio porque queria ter a certeza que aquela minha teoria era a certa. Eu Só assim, ali na não. fase do ódio. E há bué livros que eu leio, porque imagina, eu não gosto de falar mal de um livro sem o ter lido até ao fim. Eu acho que não posso ter esse direito. Se não acabei, não sei se as coisas iriam melhorar. Então eu leio, quando eu estou assim irritada, eu leio na base do ódio. Opa, eu, Mas, eu concordo contigo nessa parte. Também só gosto de criticar, seja positivamente ou não. uhum, Depois de ler o livro, não é? Agora, há livros que eu sei que à partida não são para mim ou não serão tanto para mim, mas há alguns de fantasia ou romantasy que agora está mais na moda, que eu sei que não será bem para mim, mas li para tentar perceber o fenómeno. Pá, e até uhum, posso perceber o fenómeno, os livros não são realmente para mim, mas eu pelo menos falo por mim enquanto consumidor de conteúdos digitais relacionados com livros. Eu desconfio sempre daquelas reviews que o livro é perfeito, ou daquelas reviews em que a review é a sinopse, no fundo, mudam lá uma ai, frase ou outra, detesto. onde diz só gostei muito, com muitos us ou com muitos is, mas não explicam bem É, porquê. E isso a mim, não me epá, eu diz nada. prefiro, eu prefiro que as pessoas tenham menos posts com menos análises literárias, Uhum, mas que as análises que façam sejam um bocadinho mais profundas. Já me aconteceu a ver livros que eu estou interessado, posso achar que vou gostar ou não, pá, uhum, e vejo um post sobre esse livro, então vou ler a review para ver o que é que aquela pessoa está a dizer. Pá, e uhum. acabo a leitura e fico na mesma. Não percebi se a pessoa, o que é que a pessoa- se percebi que a pessoa gostou muito e adorou e é o melhor livro de sempre, Por que não? e porquê. Portanto, eu acho que quando se fala de análise literária no Instagram, eu percebo que é uma rede social, não pode ser algo muito extenso, obviamente, não é? Pá, mas acho também reviews que são sinopses, a mim faz-me alguma espécie. Para mim isso é unfollow e outra unfollow é pessoas que nunca deram uma review negativa. Tudo é 4 ou 5 estrelas. Para mim não são pessoas que tipo sabem o que é que estão a ler. E metade das vezes, eu vou ser bem polémica agora, Ui, é porque têm medo de parar de receber livros das editoras, porque metade destas pessoas criou contas para receber livros. No meu tempo não foi assim, e eu acho que é a diferença da minha geração de Bookstagram para a geração de agora. Nós nem havia possibilidade de ninguém nos mandar nada. tens noção do quão velhinha soaste agora? No meu Yeah. tempo de Bookstagrammer.
Mas é que é verdade, e irrita-me porque depois tu vais a esse tipo de páginas novas e falam bem dos livros todos, que é para ver se alguma editora lhes manda alguma coisa. Por isso, Olha, nunca vão criticar um livro de uma parceria. E essas pessoas são logo as que eu dou unfollow. Eu assim, tu nunca só falaste mal de um livro, tu só estás a ler e a dizer que gostas porque queres continuar a receber livros. E se eu precisa, review nem diz nada, diz só gostei muito, porque as pessoas nem gostaram, ou metade das vezes nem às vezes, se leram. calhar, nem leram, exatamente. E depois tu estás ali, gostou muito, ok. Eu gosto de explicar o que é que o livro me faz sentir, ou o que é que me fez refletir, ou tipo, que momentos engraçados. Eu lembro-me perfeitamente daquela tua cena icónica dos tomates no teu livro, tipo, eu nunca mais me esqueci disso. Lembras das cenas do... Eu nunca mais me esqueci disso. E hoje de manhã estava a falar com o meu namorado e ele assim, mas qual é essa autora? Eu, oh amor, te lembras de quando eu li aquele livro e eu falei dos tomates? Ele assim, eu lembro-me de alguma coisa dos tomates, mas não sei. Olha, eu já não sei especificamente o que era, mas ficou tipo na minha cabeça. Pá, Já é a passou heroína dos demasiados anos tomates. para eu me lembrar de todos os livros que eu leio. Mas eu fiquei tipo, aquela cena em específica, eu nunca mais me esqueci. Sim, eu tenho Porque uma foi criança de hilariante. 6 anos a dar um pontapé nos tomates do Imperador Malvado. E eu tipo, Toda a cena é muito poética. yeah. E essas coisas, imagina. Eu acho que é muito mais giro falar desse tipo de coisas quando lês um livro, do que dizer, gostei muito, mas gostaste porquê? Porque foi engraçado. Mas foi engraçado aonde? Explica-me, eu quero saber. Eu sou uma pessoa que é tipo, tu sabes, aqueles bebés dizem, mas porquê? Mas porquê? Eu sou tipo assim, quando alguém está a falar de livros, mas porquê que gostaste? Mas porquê que te sentiste assim? Mas porquê que refletiste? Mas porquê que não gostaste deste personagem? Eu sou muito chata quando as pessoas começam a falar de livros, eu tipo, mas porquê? Eu, Mas, eu acho que literatura sem interrogação é literatura que não vale tanta pena. sim, Portanto, acho que faz todo sentido esse tipo de perguntas. exato. Pá, olha, e não tendo muito a ver, mas tem um bocadinho, eu vou lançar um livro novo no dia 21. Epá, e olha, já perdi um bocadinho a conta ao número de mensagens que recebi, pá, a dizer que estão interessados, etc. Isso eu acho, fico muito contente. Aliás, eu tento responder a toda a gente, porque acho que no meio de tantos livros que são lançados, estar interessados no meu, fico contente, obviamente, e agradeço. Se houver alguém que eu não tenha respondido a uma mensagem no Instagram, peço desculpa, não foi por mal, foi por. Olha, passou-me. Pá, mas já recebi vários pedidos de malta a dizer: gosto muito, interessante, por isso vou pedir à editora. Yeah. Ahm, Não vou já comprar, tive, eu vou já pedir. tive inclusivamente gente que me pediu o contacto de editora para eles poderem pedir o livro à editora. Epá, e assim, já aqui, Audácia! aqui fazer um disclaimer. Ahm, não tenho nada contra parcerias, atenção. Uhum. Acho, aliás, não só não tenho nada contra, como acho que parcerias estratégicas são importantes para que o livro chegue a mais sítios, seja mais falado, essas coisas todas. Por isso é que as editoras fazem, senão não faziam. Se não fosse benéfico, não faziam. Uhum. Pá, mas isto bem naquilo que estás a dizer há bocado. Parece que há algumas pessoas, não são todas, felizmente, nem pouco mais ou menos, Uhum. que às vezes vêm para aqui um bocadinho no sentido de ver se conseguem sacar um outro livro de borla. Epá, e acho que não é que isso tenha mal, todos gostamos de livros gratuitos, não é? Mas eu, pelo menos, quando é autores portugueses, faço questão de comprar, porque conheço o mercado, sei as dificuldades que os meus colegas também têm às vezes. Epá, e sei que o melhor apoio de todos, claro, com um like, um story, um comentário é sempre bom, agradecemos sempre, mas no final do dia aquilo que conta para a editora, em termos, para saber se continua a apostar no autor, é as vendas. Portanto, eu pelo menos tento apoiar os meus colegas dessa forma e pá, e não, já, eu vou sempre que lanço um livro recebo sempre pedidos, mas neste último então tem sido bastantes. Eu acho que cada vez mais pensam logo em... É que eles só pensam neles próprios, sabes? É, pensam, eu quero o livro, não estão a pensar tanto que querem ajudar o autor, é eu quero este livro grátis. Eu acho que isso é o mais triste. Pá, e depois às vezes, mas eu acho que mais uma vez, não tem nada contra a parceria, mas acho que tem que haver a consciência da parte de quem está a pedir, que é eu recebo este livro de borla, a editora que apostou no livro não vai ganhar nada com ele, e o Pois? autor que o escreveu não vai ganhar nada com ele. Portanto, se eu conseguir depois, com o meu trabalho de divulgação, ler o livro, fazer uma review honesta, não é? Em que digo o que é que gostei, o que é que não gostei tanto, se calhar, mas consiga depois levar que haja mais pessoas a terem interesse no livro, pá, impecável. Agora, já me aconteceu ter livros serem enviados e a pessoa, ou não ler todo, nem sequer faz nada, portanto, recebeu o livro e depois não fez nada, Metade das vezes nem fazem. ou então já me aconteceu, já contei a história algumas vezes, fazerem review um ano e tal depois. Que é sempre bom, pronto. Mas já não é a altura em que o livro está nas livrarias, nas prateleiras, e a pessoa dizer, não sei como é que este livro não teve mais reconhecimento. E digo quase para lhe responder.
Se tivesses feito a review no mês de lançamento, como te foi Calhar pedido, tinha tido. olha, não, Eu já acho que ajudava um as bocadinho. pessoas não têm noção do quão curto é o prazo de vida de um livro numa livraria. E o quão No competitivo é máximo o mercado seis neste meses momento. e Mas não é 6 meses assim. com muita sorte, Mariana. Eu Muita sorte sei, mesmo. pois, só se fosse uma freira. E não, essa até fica mais, se calhar, mas Yeah. livros normais, digamos assim, Uhum. pá, se não venderem bem na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, chegam entretanto novidades novas. Pá, o nosso mercado tem tido muito mais lançamentos que tinha há uns anos, mas o espaço em livraria é o mesmo. Ah, pois, sim. E depois Portanto, é uma livros luta de editoras. Quem é autor pequeno muitas vezes nem aparecem novas editoras também, chega lá. exatamente. Editoras grandes lançam mais livros por semana e por mês. Portanto, um livro que Uhum. não venda, nas primeiras 2, 3 semanas, vai desaparecendo. É o ciclo normal. Portanto, sim, é importante publicitar os livros, também é importante, quando gostamos, comprá-los, não é? Dá jeito. Ahm, Olha, e agora, falando de livros, continuando a falar de livros, uma cosquice, uma curiosidade: que livros é que são os teus preferidos de sempre? O que é que quais são os livros que tu recomendas a toda a gente? O que é que está aqui no top Nem da os tenho Mariana? aqui agora, estava a olhar. Emprestei-os agora, quando saí da escola. Olha, o primeiro que eu recomendo sempre é O Ódio que Semeias, da Angie Thomas, e ele, entretanto, já está no Plano Nacional de Leitura, que Uhum, fala basicamente sobre o racismo e o abuso de poder por parte da polícia. Conta a história da Star, e basicamente a Star tem o melhor amigo, que é o Khalid, e eles os dois estão a sair de uma festa num carro. E são mandados parar pela polícia só porque são negros. E ele tem uma escova do cabelo na mão, e a polícia, antes de sequer perguntar, tipo, o que é que ele tem na mão, ou dizer mãos no ar, dá-lhe um tiro e ele morre ali. E eles têm 16 anos. E depois é uma luta constante da Star a perguntar porque é que isto aconteceu. Se ele fosse branco, isto nunca teria acontecido, tu irias dizer mãos no ar. Aqui não, tu simplesmente assumiste que era uma arma e mataste uma pessoa. Tu nem tentaste perceber se era uma arma. E é um livro que nos deixa a pensar muito e nos faz ter vontade de abrir os olhos às pessoas. E a autora, inclusive, acaba o livro com os agradecimentos. E ela conta que viveu o que aconteceu no livro. A melhor amiga dela foi morta à frente dela. Apesar da história não ser fiel, vá, ao que aconteceu na realidade, foi inspirada no que aconteceu na vida da autora. E ela acaba com uma frase que é: sejam rosas que crescem no cimento. Ou seja, tipo, nós sabemos que as rosas nunca vão crescer no cimento, mas é no sentido em que as pessoas podem mudar alguma coisa se quiserem. Que se disserem que não, ou que se chamarem a atenção, fazem alguma mudança. Mesmo que pareça que não, é possível. E é um livro que eu recomendo sempre e levo às escolas todas. E recomendo também sempre o filme, caso as pessoas não consigam dar o livro para estudar, porque o filme está super fiel ao livro e tem a mensagem toda, e eu acho que é muito importante, especialmente nos dias de hoje e com o que se passa nos cada vez nossos mais, sim. países vizinhos. Isto É um também. livro muito importante. E lá está, e infelizmente não é ficção, é baseado em casos reais. Não é o primeiro nem é o último. Então nos Estados Unidos há muitos relatos desses. Uhum. Além deste, há mais algum que gostasses que as pessoas Tem conhecessem? mais dois. Há um Mais que é O dois, então vá. Silêncio das Águas, que é da Brittany C. Sherry, foi lançado pela Presença há alguns anos. E a capa tem um homem despido. Não liguem à capa, porque a capa não tem nada a ver com o livro. Eu Não nunca liguem ao teria senhor lido nu, o livro. ok? Mas basicamente é a história de uma menina que vê uma coisa grave a acontecer e decide nunca mais falar. Ou seja, tem uma coisa que é mutação seletiva, ou seja, não fala, mas não é porque tem algum problema na fala, é porque simplesmente Não não quero. consegue e ficou demasiado apavorada e traumatizada. E depois ela vive em casa fechada, deixou de sair à rua, está com agorafobia, ansiedade social, ela simplesmente não fala com ninguém. E ela comunica com o irmão do melhor amigo através de post-its. E depois é a tentarem perceber o que é que aconteceu, a perceber se ela vai falar ou não, e veres um romance crescer dali e perceberes que, tipo, o quanto uma coisa pode afetar a vida de outra pessoa. E é um livro muito giro, chorei muito. Lá está, livros com saúde mental são livros que eu vou sempre buscar, não fosse eu estudando psicologia, não é? Ah, mas é um livro que não dás nada pela capa e depois tu acabas o livro e ficas tipo, uou! E na altura bateu-me muito fundo Olha quando uma eu li. coisa, uma pergunta sobre esse livro. Eu conheço de nome, esse nunca li. Ah, por que raio tem um senhor nu na capa? Sei lá, porque as editoras já Era para achavam. vender? É que não tem nada a ver, Pois, nada. a presença, não é? O que é que ela pensou? Tenho aqui um livro de uma rapariga com mutismo seletivo, vamos pôr aqui um senhor de abdominais de fora na Eu não sei capa. se era a capa original, mas sei que entretanto a autora mudou as capas. Já nem são assim.
Não faço ideia. E depois o outro livro que eu tenho é os Jogos da Fome. Tipo, eu vou a todas as escolas e falo sempre destes livros. Acho que continuam a ser importantes. No outro dia eu percebi que estes livros saíram em 2008 e eu fiquei tipo, Sim. já foi há algum tempo. E gosto muito daquela autora. Uma particularidade que não sei se as pessoas todas têm noção da Susan Collins é que ela só publica um livro quando tem alguma coisa para criticar no mundo. E por muito que sejamos fãs dela, nós não queremos que ela publique livros novos porque já sabemos que vem uma bomba de crítica Opa, ao mundo inteiro. há O tanta que coisa vem para ela aí. escrever agora. Pois ela, o ano passado lançou um livro o que não sei se vocês já leram Os Jogos da Fome, isso tu já Sim, leste, mas sim, sim. conta a história do Haymitch. É o Sim. livro Sunrise on the Reaping em português, é Esse eu não li. Também de Ser na Ceifa. É o último que saiu e basicamente é a história dele nos Jogos da Fome dele. E é a maneira como a- o Estado ou as mídias estão a ser manipuladas completamente, estão-nos a contar a história que eles querem que a gente veja e não aquilo que aconteceu. E eu acho que com o que anda-se a passar das guerras, isso anda a acontecer muito. Há toda uma lavagem de notícias que nós não estamos a saber bem o que é verdade e o que é que não é. E especialmente quando foi a guerra na Rússia e na Ucrânia, na Rússia passavam umas notícias a dizer que foi a Ucrânia que começou tudo. Logo aí dá para ver a destruição que anda a acontecer nos mídias e nas redes sociais. E esse livro foi para criticar altamente isso. E eu acabei o livro e fiquei tipo, what the fuck? Eu acabei aquilo, eu estava a ler isso no meio de uma competição de pádel do meu namorado. E estava um rapariga ao meu lado, também estava a ler. E eu acabei o livro a chorar à berrinha e fiquei assim a olhar, tipo, para o nada, e eu tipo, fogo, eu vou ter que reler isto tipo mais 30 vezes. Que a primeira foi para ler por gosto, a segunda vou tipo apontar esta porcaria toda, e a terceira é para chorar mais. Porque aquilo bateu-me tão fundo e eu fiquei, mulher, aquela critica as coisas de maneira. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas os Hunger Games são basicamente inspirados nos Estados Unidos. Sim, sim. Eu ia dizer isso. Muita Aliás, gente que não tem essa noção. E especialmente, ainda há pouco tempo o Trump disse que queria fazer esses jogos, uns jogos assim, para tens muitos magnatas que, se pudessem, faziam Hunger Games. Não tinham qualquer tipo de problema ético ou moral de pôr malta a matar-se só E porque acho sim. que os Hunger Games é a prova, o livro é a prova disso, é que as pessoas pagam para ver tudo, não importa o que é que está a acontecer, se para eles dá entretenimento, está tudo bem. E é uns livros que eu acho que são muito importantes. Eu acho que já está no Plano Nacional de Leitura, Os Jogos da Fome, não tenho bem a certeza. Deixa eu lá pesquisar. Ah, Mas eu acho também que não sei. está. Eu sei que o livro está banido em muitos países, mas em Portugal até é falado. Deixa eu ver se está no Plano Nacional de Leitura. Está no PNL. Não. Está no PNL. Fantástico. Por isso leiam. Pá, eu acho que por acaso vais ir buscar uma distopia. Eu gosto muito de distopias porque o autor acaba por mostrar uma sociedade que não é real, mas que pode bem vir a ser. E ultimamente as distopias andam a ficar demasiado reais. Pois, Parece exatamente. que as pessoas andam a ler e a inspirar-se. Ok, isto correu mal no livro, bora copiar, porque não? Que E é já para que vai falámos naquela. tanto em miúdos e hábitos de leitura, eu acho que o Hunger Games, os Jogos da Fome, lê-se muito bem em qualquer idade. São livros até Uhum. pequenitos, não são muito grandes. Portanto, e eu acho que consegues ler duas fases do Hunger Games. Eu só li a segunda, que é a fase de adulto. Tu em pequeno, se já lês mais a fase da aventura, da ação, não é? Eu, Em eu li em adulto, pequena e em adulta e acho que tenho perspectivas completamente diferentes do que tive a ler. ou em 2008, eu acho que não sei se li logo em 2008, mas li pouco depois. Já tinha 20 anos. Eu li quando saiu em Portugal, já não me lembro quando é que ele Pá, também saiu. não, devia ter 20 e poucos quando li. E já tinha e lembro-me de estar a ler e pensar, ok, isto chama-lhe Young Adult se quiserem, não é bem, mas pronto. Na altura aquilo era Yeah. vendido nas. Eu lembro daquilo de ser vendido na FNAC na parte juvenil, ao pé do Harry Potter. Sim. Ahm, e aquilo tem uma mensagem de liberdade e de controle e de falta de democracia forte, e está lá bem, bem escarrapachado. Uhum. E eu acho que sendo por ser livros pequenitos, acho que se lêem bastante bem e são excelentes para adolescentes também poderem eventualmente abrir um bocadinho a pestana sobre algumas questões. Olha, boas sugestões, muito obrigado. De nada. Sabes, nós agora quando fomos às escolas, pela primeira vez fizeram-nos uma surpresa numa sessão, porque nós temos as sessões mensais, as nossas, onde basicamente, aquilo não é um clube de leitura, mas é como se fosse. Nós reunimos-nos todos e cada um leva o que leu, ou o que está a ler, ou o que quer ler e fala. E as pessoas, o público em si, também pode fazer isso, participar se quiser. Ou seja, nunca estamos a falar dos mesmos livros.
E nós, quando fomos ao secundário, nós chegámos lá preparados para dar a palestra e tínhamos tipo a mesa em rodinha como nós fazíamos na sessão, porque cada aluno daquela turma tinha lido um livro para o projeto de cidadania e queria apresentar-nos o livro. Não, Porque pá, que o giro. desafio da professora deles foi, eles tinham que ler um livro qualquer e relacionar com um tema de cidadania. Podia ser saúde mental, violação dos direitos humanos, whatever. E houve um rapaz que levou os Hunger Games por causa da violação dos direitos humanos. E ele estava super nervoso a falar. Eu estava tipo, tu estás aí, bem, bem, continua. Tipo, eu estou aqui aos gritos. Eu e a Margarida, que somos as duas fãs dos Hunger Games, levamos sempre Hunger Games a todas as escolas. Estávamos ali do tipo, "Ah, não acredito que alguém está a trazer este livro, tipo, para aqui sem ser nós. Porque estamos sempre a falar desse livro. E eu fiquei muito contente de ver, tipo, um aluno que pesquisou e quis ler aquele livro para falar sobre aquilo. Eu fiquei tão proud de vocês. E não são meus alunos, mas gostava que fossem. Foi muito fofo. Fiquei muito contente. Olha, Mariana, obrigado pela tua disponibilidade. Acho que foi um episódio muito diferente e muito porreiro de participar e de ouvir trazer para a malta em casa. Só uma última perguntinha antes de irmos embora e despedirmos do Uhum. pessoal. Olha, pelo que eu vi, se vi mal, desculpa, mudaste de casa há relativamente pouco tempo, não é? Sim, Pá, eu mais ou também, menos. mais ou menos, eu também, há uns 2 aninhos, talvez, 3. Sim. Partilha lá com os nossos ouvintes o quão giro é mudar de casa quando se tem que levar atrás centenas de livros. Olha, eu vou dizer-te, eu fui para Aveiro a primeira vez. Eu mudei de casa 3 vezes nos últimos anos. Tipo, nos últimos 3 anos mudei de casa 3 vezes. E tens poucos Porque livros, em isso é Aveiro estive fácil de em levar duas tudo, não é? casas diferentes e esta já era nossa antes de irmos para Aveiro, mas ainda não estávamos cá, não tínhamos cá nada. Tipo, a única coisa que havia aqui era pó e mais nada. Bem bom, pô. Nós fomos para Aveiro e foi uma conversa que eu tive logo na altura com o meu namorado, foi vou levar os livros todos. E levei, empacotei tudo e tipo, na primeira mudança foi ok, mais ou menos. Tipo, os meus pais obrigaram-me a ser eu a arrumar tudo e a organizar tudo, porque obviamente a culpa era minha ter tantos livros. Quando foi a segunda voltagem, nós tivemos uma casa em Aveiro e depois fomos para a Águeda, porque não estávamos a gostar do que estava da casa em Aveiro. Essa segunda vez já não estava a ser tão divertido. E o meu pai já não me ajudou. O meu pai já não me ajudou sequer a levar caixas. E na terceira ninguém me ajudou. Quando foi para voltarmos para o Algarve, o meu pai e o Alexandre, que é o meu namorado, disseram assim: agora arruma e carregas tu. Tipo, a única coisa que o meu pai fez foi arrumar na carrinha das mudanças aquilo bonitinho, tipo Tetris. Não é muito divertido, não. Para além disso, quando estás a mudar de casa, tu não é como nos filmes, desempacotas tudo num dia Pô, e não. fica tudo arrumado. Houve livros que foram para Aveiro dentro de caixas e que vieram para o Algarve ainda dentro das mesmas caixas, que eu nem cheguei a tirá-los. Houve muitos Poxa. livros que, entretanto, deixei em caixa, na mesma caixa e fui deixar na biblioteca. Eu assim, não, podem ficar. Eu sei o que é que está dentro de cada caixa, porque eu dei-me ao trabalho, que eu tenho obsessão a esse ponto, tenho que saber onde é que está tudo. Porque era sempre aquela cena de vou ter que gravar um vídeo, tenho que saber onde é que está cada livro. Porque não vou estar a abrir as caixas todas. E quando foi para aqui, há livros que ainda estão em caixas. Eu sou honesta. Há livros que estão neste momento no chão, aqui, dentro de caixas e sacos, que eu ainda não os Verdade, arrumei. verdade que eu estou a ver. Pá, olha. É vida. Não é fixe. Não é divertido. É muito giro ver os livros na estante, mas não é fixe carregá-los durante montes de quilómetros. Quando os teus pais já disseram, não, agora é teu, carrega tu. Estou a ver que é carregar tipo 50 caixas de livros. É muita caixa de livro. Às vezes fico a pensar, se cá tens demasiados. Mas não Eu, acho. nesta mudança agora que tivemos há pouco tempo, pensei em adotar um cobo, confesso. Epá, não, nós moramos no segundo andar sem elevador, depois dentro de casa temos um segundo andar onde tem a biblioteca, portanto eu Uhum. cartei caixas e caixas de livro durante um dia inteiro, ainda me dói os gêmeos desde esse dia. Eu Nós acho também nunca não mais. tínhamos elevador. Era primeiro andar nas duas casas, mas era primeiro andar com montes de escadas. Tipo, aqui também tem escadinhas, mas caguinitas. Tem tipo 3 escadinhas para o escritório. Mas depois daquelas escadas todas em Aveiro, eu assim, isto não é nada. Bem, eu já avisei que nunca mais mudo de casa e não é, mesmo que esta esteja aqui de podre, porque não volto a tirar os livros todos aqui, nem pouco mais ou menos. Pronto. O Alexandre também já disse que não mudamos de casa. Também não tencionamos, queremos que a nossa casa seja para sempre esta, né? Mas se tivesse que mudar de casa, acho que continuava a manter os livros nesta. Esta casa tinha que se manter viva. Tens de ter duas casas, uma para os livros É, uma para os livros e e outra outra. para vocês morarem. Opa, isso Yeah. era um sonho, que fossem lado a lado, tens a tua biblioteca ao lado de casa, isso era.
Um dia. Nós Ah, sabes que As calças são baratas uma também, coisa. compra-se facilmente. Ah, sim, como quem compra tudo. Hoje em dia está tudo super barato. Mas sabes que uma das regras que eu e o Alexandre tínhamos, eu dizia-lhe sempre assim: eu quero morar num T2. E ele, mas porquê? Para termos um quarto para o filho? Eu, não, para eu ter uma biblioteca em casa. E foi sempre. E entretanto, tipo, nós partilhamos o escritório, ele tem direito ao espaço para a secretária dele, está Ah, que ótimo. sim, és muito simpática. Dá-lhe espaço para a secretária. Fogo. Imagina, porque ele não. Na altura nós queríamos, ele queria ter o outro escritório no outro quarto. Nós agora temos um T3, estamos numa vivenda com T3. Ah, mas depois ele começou, tipo, montámos aqui porque aquele quarto ainda não estava pronto e ele quis ficar aqui. Eu sempre lhe disse: este cantinho é tipo teu, mas o resto vai ser para as minhas estantes, ok? Ele tipo nunca levou a mal, porque ele tem os gostos dele e eu tenho os meus e ninguém. Claro. Nós já temos muito aquela cena de gostamos de estar no nosso espaço pessoal, cada um no seu silêncio, mas ao pé um do outro, estás a ver? Opa, isso Então ele é... está tipo na dele a jogar e eu estou tipo Partilhar aqui a ler. silêncios é do melhor que pode haver. Sim, nós fazemos muito isso, acho que é muito importante. É, cada um ter as suas coisas que gosta, que não, o outro não precisa necessariamente que gostar nem entender, só tem que aceitar e tipo, nós por acaso nisso, cada um tem os seus gostos. Ele agora quer vir jogar, ok, eu vou ler, ou então vou fazer uma cena. Cada um tem o seu me time todos os dias É muito e somos importante. pessoas que gostamos muito do nosso espaço sozinhos. Opa, Marina, que episódio tão completo. Falámos de livros, falámos de levar a literatura aos jovens, falámos de conselhos matrimoniais e, opa, espetacular, sim senhor. O episódio mais completo do Hora é Essa dos últimos tempos. Marina, olha, muito obrigado pelo teu tempo. Pá, Obrigada, eu. Desperto lá das pessoas, que sejas uma menina simpática. Ah, obrigada, espero que tenham ficado até ao fim, não tenham ficado cansados e que tenham vontade de ler agora. Sim, é o que se espera deste Vão podcast. ler Hunger Games. Quem ainda Que não ainda leu, sim, sem dúvida alguma, acho que vale a pena. Pessoal, olha, muito obrigado por terem estado desse lado. Um grande beijinho para a Mariana e olha, sejam felizes, leiam muito. Beijinho.